que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Mas eu quero dizer que eu moro ali no aeroporto e eu queria pedir ao responsável, olha, em nome de vou pedir em nome de Jesus, que eles deixem aquele sinal do aeroporto amarelo, ou então aquilo sem sinal, aquilo é um absurdo. Às vezes você vem lá do Caiçara até o centro da cidade, uma fila, porque aquele sinal ele fecha para você, ele fica 2, 3 minutos parado. E quando a pessoa vai adiantar o carro, já está fechado novamente. E a fila, não, já desse eu levei 20 minutos. Você está falando em estrada do contorno? Eu levei 20 minutos e eu teve que chegar atrasado aqui no programa. É um absurdo você levar 20 minutos, ali são 3, 4 quilômetros aqui, em Itaperuna. Então aquele sinal ali, os responsáveis, eu não sei quem, se Sérgio, se Ampla, eu não sei quem. A prefeitura. Mas precisa ter uma mais atenção, rapaz. É aquele sinal, aquilo ali é um absurdo. Quer dizer, porque a cidade, no aeroporto, parece que não tem movimento nenhum. Aquela ponte que eles... Se eles fizessem aquela ponte, outra ponte. Maldade também, né? Começaram a fazer uma ponte aí, a política é isso, né, rapaz? Quer dizer, está parada, tem uns 3 ou 4 anos parada aquela ponte ali, e quase não falta mais para terminar. Está parado também as casinhas da capelinha, muitas casinhas cheias de mato, árvores nascendo dentro da casa. Que maldade! E gente querendo sair do aluguel, né, colocar sua família... E como aliviaria a cidade aquela ponte? Tem mais de 100 casas paradas na capelinha. Não é verdade? Tudo aquilo por causa daquela ponte ali. Quer dizer, começaram a ponte, não, vamos terminar a ponte, você não faz nada. Muitas pessoas se elegem, doutor, e cruzam os braços. Já vi prefeitos, já foram para a eternidade, que fizeram. Mas prefeito que eu estou vendo, cruzaram os braços, os políticos, enfim, tem que amar a cidade. A causa é a vocação política. Não adianta a pessoa entrar na política sem ter vocação pela causa, amar a cidade em que nasceu e trabalhar em prol delas. Mohamed, assim, aqui está falando sobre a questão, né, assim, da nossa cidade, a questão política, assim, por isso assim que eu amo o Evangelho de Jesus, porque a mensagem de Jesus, assim, não somente prepara o homem para viver na eternidade, né, num futuro, né, com Deus, mas sobretudo, meu irmão, assim, prepara o ser humano, o homem, para viver uma vida mais digna aqui na terra, enquanto nós não voltamos para o Pai, né? Eu assim gosto muito assim, né, da visão seguinte, porque é uma mensagem sobre um reino, né? É o reino de Deus que né, mesmo ainda não se manifesta na sua totalidade, não é isso? Na sua plenitude, né? É um reino que se inicia aqui, né, mano? É de justiça, né? Porque, infelizmente, assim, né, nesses últimos séculos, muita gente demonizou a política, entendeu? Infelizmente, né? Demonizou a política, né? Mas acho assim que esse sal da terra, né? Esse fermento, né? Também, né, de fazer o bem para a pessoa. Não, parte, eu acho que tem gente que foi a mais de um demônio. Eu acho que tem gente que foi a mais de demonizar. Porque um certo cidadão, chamado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, declarou em seu vídeo, está gravado na internet, quem quiser ouvir pode ouvir, ele falou publicamente na imprensa, na mídia, neste país, não há ninguém mais honesto do que eu. Nem igrejas evangélicas,
nem igrejas católicas, ninguém pode ter igual. Mas além de Olha mim, só, Nem na Lava Jato. entendeu? Né, Hernani? Né? Olha só, porque a mensagem, né, do Evangelho também traz, né, dignidade, né, diante, né, dessas injustiças. eu gostei, quer dizer, Né, de um do pastor, povo. não vou citar o nome dele aqui, posso até citar, porque ele me dá liberdade, o homem de Deus, o doutor Hernani deve conhecer ele. Um pastor da Igreja Presbiteriana Vinhosa, em frente ao Cheque já, pastor Josias, aposentado da Petrobras. Não ganha nada da igreja, homem de Deus. E não ganha porque não quer e não precisa, né? Alto salário da Petrobras. Ele trabalhou Por lá, enquanto. concursado aí. Por enquanto. Não, já aposentou. Alto Já tá. salário por enquanto. Então, ele falou que houve uma reunião de vários pastores, o prefeito, e ele foi convidado. Aí vários pastores. Um diz assim, o que a prefeitura pode me ajudar? O outro falando, quando ele chegou a vez dele, o pastor da prefeitura falou assim, quero perguntar ao prefeito, Em que eu posso o que eu posso ajudar? O que a igreja pode ajudar a prefeitura? Nós não queremos nada de você, nós queremos ajudar todo mundo ficando assim. Essa visão. Essa Então, aí, que é o seguinte, Hernani, exatamente. a É a visão que deve ser do Igreja prefeito, Evangélica deve ser do Brasileira, deputado, deve ser do governador. Quem que eu posso ajudar? a Quem que eu Igreja posso doar? Evangélica Brasileira já Perdeu a perdeu essência. totalmente a sua moral, né? Com exceção Tem a sua às regras, essência, né? não, sim, digo, né? A sua moral, a sua essência, é justamente por isso, de buscar benesses, entendeu? Na política. É isso aí que Ao Constantino invés fez. de abençoar a alma, entendeu? Que é buscar benesse, entendeu? Parece que nós somos os mendigos, Exatamente. que nós somos mendigos, que nós dependemos deles, entendeu? E essa visão, porque, olha só, assim, a mensagem de Jesus, assim, é muito séria, porque se o sal, né, não servir para salgar, E a Bíblia fala o que exatamente. acontece? E a Bíblia fala sobre o governo, sobre o prefeito, sobre o deputado, sobre o vereador. A Bíblia fala sobre isso. Que tem que fazer o quê? Ajudar o pobre, a viúva, o necessitado, a cidade, trabalhar em prol de todos num conjunto geral. A pessoa ganha, cruza os braços, você não vê a pessoa quando se elege, você não vê ele mais na rua andando, só vai ver ele pedir voto. Então, acho o seguinte, tem que amar a cidade. É a vocação política. Não adianta a pessoa entrar lá para querer ter status, né, querer aparecer na mídia. Tem que ter vocação. O que eu posso fazer esse mês para a minha cidade? Vou ver. Justamente, é o servir. Tem gente que tira do bolso para ajudar a cidade. Ô Lino, Tem pastor que tira do bolso para ajudar a cidade. Lino, eu fico pensando assim, hoje a maior preocupação do Brasil, a maior preocupação do Brasil, até dito pelo ministro da Saúde, é que o Brasil perdeu a guerra para o Aedes aegypti. Falou assim, Por mosquitinho, né? perdeu a guerra. Se ele perdeu a guerra para um mosquitinho, imagina um mosquetão. Não, isso é caso de polícia, não estou falando mosquetão. Mas eu falo, por que eu estou falando isso? Gente, para mim, é inconcebível. Olha, eu moro na Boa Fortuna há 35 anos. E aquele valão da SEAB, quando eu era jovem, eu nadava no valão da SEAB. Pescava. Nadava, você podia nadar. Tá entendendo? Agora valão da SEAB, só as pessoas não é para nadar. É para você fazer que nem o Lula. É sujar as mãos do petróleo que tem ali. Né? No valão da SEAB tem petróleo agora. Então você bota a mão, suja a mão. Em dezembro caiu um senhor lá, Mas aí- desequilibrou, caiu, morreu. Morreu o homem. Aí ele bateu. Não, mas eu falo o seguinte. Não tem proteção às mas laterais. quantos prefeitos nós já tivemos nesses 35 anos? Deu para compreender? Mas por que não se faz o chamado esgotamento sanitário? Por que não se faz? Está entendendo? Por que as pessoas, os vizinhos ali, não podiam pescar um peixinho nesse valão que vem lá de Jabuticaba, não sei de onde? São 2 valões, viraram verdadeiro esgoto. Esse rio Muriaé não é um rio Muriaé, é uma piada Muriaé.
Tá entendendo? Nós realmente tomamos água de esgoto. Aquele valão do senhor lá vem de Jabuticaba também vem. Ali eu não sei bem de onde vem aquele balão, Mas vem do Eterno, por lá. é uma maldade. Aí eu pergunto, e a receita do município? Não tem receita? Mas agora não tem mais A royalty. receita era automática. Mas e quando tinha royalty? O que eles faziam com esse dinheiro? Doutor Hernando, a receita era automática, ela vem querendo. Não, mas peraí. Mas a receita é através do royalty. Claro. Tá entendendo? Sim. Agora o royalty, porque nós somos muito bobos, ingênuos. Porque, veja bem, o Brasil já vendeu um barril de petróleo a $100 e poucos, a quase R$500. Mas hoje um barril de petróleo, sabe o que está custando? 27. Aí então acontece o seguinte, você para explorar o petróleo desse famigerado pré-sal do Lula e companhia, tá entendendo? Você para extrair, para tirar um barril, você gasta $40. Né? E você está custando 27. Um prejuízo. Então você está tendo prejuízo. Então nós não estamos tendo visão. A Petrobras não está tendo visão. Entende? Acha que o mundo hoje caminha sem petróleo. Se você não investir em outras coisas, não tem jeito, você vai falir, vai à falência mesmo. Mas é o seguinte, olha só. Mas não vai esquecer do esgoto. Do esgoto. Aqueles valões ali, em nome de Jesus, o nosso querido prefeito Alfredo tem que olhar também, poxa. Não é verdade? Eu nunca me esqueço, rapaz. Uma vez, olha só, essa famosa OAS, essa empresa de engenharia e tal, no tempo do presidente Collor, nós tínhamos um deputado federal em Itaperuna. Olha que cidade desgramada é essa nossa. Nós tínhamos um deputado federal. Itaperuna? Itaperuna. Não, mas sem nome, eu não quero um nome aqui. Não quero um nome. Mas nós tínhamos um deputado. E de repente surgiu um homem chamado Fernando Collor de Mello. Deu para entender? Aí surgiu a ideia da corrupção denunciada pelo irmão dele. E a Itaperuna estava fazendo o corte de pedras aqui na General Osório. E estava fazendo também o morro, aquele morro ali como é o nome daquele morro ali? Morro da Ronda, não. Não, aquele morro lá na frente, lá onde tem o Regenerar ali. Morro da Mangueira. Morro da Mangueira. E a VS está envolvida, naquele tempo já. Sabe o que aconteceu com a placa? Já era. Correram e tiraram a placa. E tinha na Cidade Nova também uma placa grande, assim, olha, estamos fazendo isso aqui. A Mangueira, até hoje, rapaz, não foi resolvido o problema da Mangueira. E o corte de pedra até hoje. Quantos anos já faz isso, rapaz? Quando isso foi em 1990, rapaz, quase 30 anos. Nós estamos falando isso aqui, doutora, que muitas pessoas pensam que o crente, o evangelho, não deve estar envolvido na política. Ele deve estar, é um contexto, nós estamos vivendo um contexto social em geral. Jesus não foi contra a política. Não. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Não, rapaz, aqui é o seguinte, meu irmão. Mais ainda. E a missão da igreja é uma missão profética também, mano. No mundo também, mano. Profética também. Sabe o que é o seguinte? Porque é assim, porque durante muito tempo, né, muitas pessoas na igreja só se pregava salvação da alma, que Jesus está, né, preocupado com a sua alma. Ou seja, Jesus ele não veio salvar só no caso a alma do indivíduo, porque ele não é um caça-fantasma, não. Ele vem salvar o homem. É o ser humano na sua integralidade. Mas o início, no caso, começa lá dentro, né? De mudar, de transformar o novo nascimento. Mas depois disso, né? Como consequência, não é isso? Muda o homem, né? Por inteiro. O seu caráter, né? A sua vida social, familiar, né? Como cidadão do mundo. Não é isso? Está envolvido no o evangelho muda o homem por inteiro, por completo. Né? Então você acha que... Inclusive foi bom você falar isso, que eu posso citar o nome de um pastor aqui, pastor Silão Malafaia, pede para avisar, estou avisando meu programa também aqui, doutor, não me dá essa franquia. Ele fala que no último sábado de fevereiro vai um procurador... Fevereiro. O último sábado de fevereiro, o programa dele. Procurador-Geral
federal, porque eles querem banir do MEC, a pedido do presidente Dilma, quer banir a história do cristianismo. Olha só, tudo que é belo, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, o governo quer tirar de dentro da sociedade. Mas se ela quis implantar O kit gay, né? Não, se ela quis implantar o comunismo, né, como forma de governo no Brasil, o que você vai esperar dessa pessoa? Está entendendo? Porque o Estado, por exemplo, chinês, o Estado chinês, é um Estado ateu. Você senta na mesa lá, a mesa deles tem a mesma estrela que tem o PT, entendeu? Que é um partido comunista. Não é só PT, não. Tem muitos mascarados aí, ó. E eu só me lembro o seguinte, quando foi feita a anistia geral e chamada irrestrita, quer dizer, só havia 2 partidos no Brasil. Está entendendo? E os comunistas, você está entendendo? Que faziam parte assim de... como é que você fala mesmo? Eram grupos, né? Eram grupos, ARN, eram vários grupos, entende? Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, todos eles, sabe o que eles fizeram? Falaram assim, ó, vamos nos dividir agora. Está entendendo? Então, um foi para o PSTU, outro foi para o PSOL, outro foi para o PT, outro foi para... Entendeu? Vamos nos dividir. Agora é o seguinte, se você ganhar, me ajuda. Se eu ganhar, eu ajudo você. Deu para entender? Aí é que surgiu a expressão, Carlos Henrique, você que gosta muito de história, aí que surgiu a expressão politicamente correto. O que eu estou fazendo é politicamente correto. Mas o que você está fazendo? Eu estou roubando a minha mãe. Politicamente é correto. Eu estou matando meu pai. Politicamente correto. Por que é correto? Porque o meu pai está querendo me impedir de chegar lá em cima. Deu para compreender? Os fins, né? Justificam os meios. Os fins justificam os meios. Por isso que eles falam de politicamente correto. Agora, gente, é muito interessante que se você ler no capítulo 6 de Gênesis, está escrito que a terra estava toda corrompida, e todo o propósito, todo o intento do coração do homem era só para fazer o mal. Olha só, parece que nós estamos vivendo hoje, de ontem, né? Pode ver no capítulo. Aí quando Deus olhou aquilo, falou assim, o meu espírito não vai se dar com o homem, não. Porque o homem é carne pura. Olha o que ele está fazendo. Você vê no mundo inteiro, rapaz, você vê a grande notícia dessa semana agora, não sei se o menino viu essa notícia, diz que o presidente Putin exatamente foi que mandou envenenar um espião russo. Espião russo, mandou envenenar. Olha que doideira. E o cara defiando antes de morrer, confessou que foi ele, o presidente. Por quê? Assim, então, a intenção dele? A intenção, é o que eu estou falando assim, é denunciar a corrupção da Rússia. Todas as pessoas que denunciavam. Ele foi politicamente correto. Politicamente. A visão dele lá. Deu para compreender? Eu não sei se as pessoas sabem, né, que quando houve a União Soviética... E pediram, me parece que o país pediu para extraditar os 2 russos. É verdade. E Putin não vai abrir mão. Não vai ser extraditar, hein? Mas o que acontece é o seguinte, o Stalin, na verdade, o Marx, esses camaradas aí, do comunismo realmente ateu mesmo, materialista mesmo, eles... Por isso que o símbolo é uma estrela também. Porque a estrela está lá em cima, eu quero chegar lá em cima. Não importa as tempestades, não importa os ventos, eu vou chegar lá em cima. Deu para compreender? Então, o que acontece? Quando se criou a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando se criou isso aí, o que acontecia? Os governos eram totalitários. Não tinha, vamos dizer assim, empresas particulares. Era tudo do governo. E o povo não tinha nada. Aí o que aconteceu? Se você quer saber aonde é que estão os maiores bilionários do mundo, estão na Rússia. São os maiores bilionários. Porque era a cúpula do governo. Eles tinham tudo. E o povão,
Ah, rapaz, ó, tira a Bolsa Família, é isso mesmo. Isso tudo é modelo da antiguidade, rapaz. Mas em Eu já tô toda cansado ditadura, na verdade, entendeu? Em toda, entendeu, ditadura, né, de todos os tempos, né? A chamada elite, né, mandante, governante, sempre viveu num paraíso de riqueza, né, e de, né, prosperidade, entendeu? E a custas da pobreza, né, do povo. Ah, você vê, Cuba, Na né? África, por exemplo, vamos falar assim, lá os, entendeu? Lá os líderes, né, os Quem é esse lá Maduro? na África, Quem é esse Maduro? Maduro não era motorista? exatamente. Era motorista, rapaz. Lá na África, Olha, né, pra você olha ver a lá, fortuna rapaz, que esse cara a tem África, hoje. rapaz, né, vivendo Não, numa pobreza sem igual. O povo, Na né? África, exatamente, o povo. O povão. Mas estou falando né? sobre isso. Já os presidentes lá, tudo coberto de ouro, Tem uma boa notícia. morando doutor em mansão. É verdade. Tem uma boa notícia, doutor Hernani, com uma senhora Uma senhora. nova, lá na Índia, Na deixa eu ver, Índia. na China, enferma, É China ou Índia? China, Na China. enferma numa cama, alguém foi e pregou para ela, ela aceitou Jesus como Salvador. Lá na China. Isso, na China. Isso é um Isso testemunho. aí é negócio da China. É negócio da China mesmo. 40 mil convenções. Conversões. 40 mil convenções. É diz que a China está abrindo as portas para o evangelho porque eles viram que as portas do inferno já estão abertas há muito tempo e não teve encontraram solução, nada. né? É, exatamente. Então essa mulher aqui dá um testemunho dela e entre os seus parentes começou a espalhar, né? Graças a Deus, de 40 mil convenções foi efetuada esse ano Amém. que passou. O, Nada detém o evangelho, né, doutor? o nosso programa é uma rádio escola bíblica. E eu não quero perder o alvo. Eu não quero perder o foco. Porque a palavra de Deus diz que o fim da nossa fé, É Cristo. a pessoa às vezes não sabe o que é o fim da nossa fé. O que quer dizer o fim da nossa fé? O que é fim da nossa fé? O fim da nossa O fé. fim significa o alvo, o objetivo Pronto, aí, final. matou a charada. Então o apóstolo Pedro ele fala que o fim, que o objetivo da nossa fé é a salvação da nossa alma. Prêmio soberano. Né? Não é você curar enfermo, isso aí não é o fim. Deu para compreender? Não é você libertar o cativo depois. Porque tem, a Bíblia fala, a própria palavra fala que tem igrejas que são verdadeiras sinagogas de Satanás. Você sabe por que são sinagogas de Satanás? Porque os demônios pululam nessas igrejas. Eles saem de um e entram no outro. Saem de um e entram no outro. A prioridade do evangelho é pregar. Então a prioridade A missão é pregar o é evangelho. para salvar a pessoa do inferno. Você está entendendo? E a única, por isso que Jesus falou que é muito melhor você ser coxo do que tendo duas pernas e ir para o inferno. É muito melhor você ser cego, mas cego é muito. Jesus falou assim. Não é dizer muito que melhor. Deus não cura, né, doutor? Né? Mas não é prioridade. Não é prioridade, não. Não é o alvo. Não é o alvo. Não é o objetivo. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda Agora, criatura. Quem crê e for batizado, Você vai numa igreja aí, rapaz. Será salvo. Coisa mais difícil que tem é você falar assim, Jesus Cristo salva. Parece que é proibido você falar agora que Jesus Cristo salva, rapaz. Parece que quem está falando mais que Jesus Cristo salva, mas infelizmente tem muitos intermediários na igreja católica. e tem um que mata, parece que mata tá. a mensagem do culto. Depois de uma mensagem bela, linda, egocêntrica, cristocêntrica, né? Depois de tudo, deixa. O que é essa oração para cura? Vem aqui. Depois da minha. Peraí, pastor, aprende a palavra. Deixa o pessoal sair com a mensagem para fazer igual o boi, né? E depois que come, o que vai fazer? Remover, alimentar. O lance seguinte, o livro seguinte. Eu, assim, gosto muito no caso sobre questão também da história da igreja. Olha só, e a maioria das curas, entendeu? E dos sinais que aconteciam não era dentro das reuniões, não, era fora. Sabe o que é o seguinte? Porque quando a igreja se reunia, tinha um propósito que não era, sem dúvida alguma, de fazer campanha de cura e nem de Como você falou, Paulo diz, prosperidade. deixei meu irmão e me Que lembro. reunia. Olha só,
Paulo falou, deixei um irmão doente em Mileto. Paulo, Não é verdade. Para a edificação da igreja. A igreja o quê? Se reunia como corpo. Olha só, para o quê? Celebrar, entendeu? A unidade, entendeu? Os dons espirituais, no partir do pão, né? As curas. Olha só, Pedro e João, entendeu? Lá não podemos o perder a aleijado, fé né? O aleijado, em Deus que opera outro maravilha, caso foi curado. mas não Lá é o na alvo. porta do templo, lá fora, lá, entendeu? É no ID, né? É no ID. Não é isso? Jesus, ele curava, ele não curava pessoas lá dos judeus, não. Era fora, era na sarjeta, né? Então, assim, quando a igreja se reúne, não é para terá um outro foco que não ser Paulo diz Jesus. isso, nada me propus a saber entre vós a não ser Cristo. E esse, Mas hoje é o seguinte, é o secundário, virou primário, o primário virou secundário. não sei se podemos fazer Esse é o problema. questão sobre esse assunto, mas, doutor Hernando, 70 richadistas morreram em confronto com o exército da Síria. 70. 70 richadistas morreram, mas infelizmente 120 soldados do ditador Bashar al-Assad, 120 morreram também. Olha só, que a Bíblia é fiel, cumprimento da palavra, Mateus 24, né? A guerra civil na Síria já matou 250 mil. Que coisa, hein? Mais gente do que a cidade da Peruna. Duas vezes a cidade da Perú, praticamente. Que coisa terrível, né? Sinal da volta de Jesus ou não é? É um O- dos sinais? Está na Bíblia? Com certeza. Guerra, rumores de guerra. Meu amigo, o nosso programa hoje está diferente, né? Está diferente. Está diferente. Mas é o seguinte, o Carlos Henrique e Lino, e o Betinho que está aqui também, eu fico pensando assim, se Deus não pode contar comigo, eu sendo um homem público, e vou contar uma experiência que eu tive. Eu já fui chefe do PU, posto de urgência da PU. E o PU era um caco. E de repente eu assumi o posto, e o PU, eu falei assim, o secretário, estou precisando de reformar, não tem condição como está o PU. E ele prontamente nos atendeu. Então nós contratamos uma pessoa para fazer a reforma do PU. Não é? E eu estou explicando, eu quero assim, vamos fazer. Fizemos uma boa reforma do PU. Ficou um mini hospital. Ficou excelente. Depois ainda fizeram outra reforma. Mas a primeira reforma que fizemos, ficou outra coisa, um encanto. Mas o que é o homem de Deus e o homem público? Aí terminada a obra, chegou uma pessoa perto de mim e falou assim, o doutor Hernani, nós trouxemos isso aqui, esse recibo para o senhor assinar. E o recibo dizia assim, recebi do doutor Hernani, chefe do PU, a importância tal pelos serviços prestados de restauração do posto de urgência. Eu peguei aquele recibo, li, recebi do doutor Hernani a importância tal. Aí eu disse para ele assim, moço, o senhor está entregando a pessoa errada. Porque eu não estou dando dinheiro nenhum para o senhor. Eu não vi dinheiro nenhum para dar para o senhor. Como é que o senhor está dizendo que recebeu o doutor Hernani? Só pode ter recebido de outra pessoa, pode ter recebido do prefeito, pode ter recebido do secretário de saúde, secretário de administração, mas de mim o senhor não recebeu nada. Então eu não vou assinar esse documento, não, senhor. Agora, se eu tivesse recebido o dinheiro, senhor, e eu tivesse dado ao senhor o dinheiro contratado, No dia mesmo já tinha. eu teria passado o recibo para o senhor. Mas isso aí não assina, não, senhor. Então eu falo o seguinte, será que Deus pode contar comigo como servo dele? Agora, se Deus não está podendo contar comigo como servo, como é que vai contar com um cara que serve ao diabo, rapaz? Como dizem, e não deve ser mentira, porque é engraçado, eu tive no meu consultório uma pessoa, o Carlos Henrique, e a pessoa disse o seguinte para mim, olha,
Olha só, o filho do Michel Temer, vou falar o nome dele mesmo. O filho do Michel Temer esteve na minha igreja, a pessoa falando isso. E ele deu um testemunho de fé na minha igreja. A pessoa falando assim, eu não estava inventando, não foi ninguém que disse para ela, não. A pessoa, o filho dele esteve na minha igreja, e ele disse que era satanista. Olha só, era satanista. Mas que se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E agora está dando testemunho em várias igrejas. Porém, o meu pai é satanista e não se converteu. Agora eu pergunto, como é que Deus pode contar com um satanista? Pode contar. Não há comunhão entre a luz e as trevas. E e outra coisa, o presidente Collor só não sabe quem não quer. A casa da Dinda, onde ele morava, era centro de magia negra, de feitiçaria. Está entendendo? E a feiticeira, a mãe de santo, está entendendo? Fazia trabalho na casa da Dinda, o Carlos Henrique. E essa mulher se converteu depois, com a ex-mulher dele. Aí eu pergunto a você, como é que o senhor pode abençoar? Então, se o senhor não pode contar comigo que sou servo, com o deputado federal que é servo, com o prefeito que é servo, como é que Deus vai contar com um camarada que serve o inimigo? Todos os homens de Deus, foi bom você falar, todos os homens de Deus que na Bíblia tiveram em frente de governo, o governo foi bem sucedido, foi aprovado, o povo vivia alegre, e é bíblico, né? Quando o ímpio reina, o povo geme. Mas quando o justo domina, o povo se alegra. Exatamente. Ronani, olha só que algo assim interessante. E assim, entendeu? Nesses últimos 20 anos aí, né? Eu digo assim com mais... 20 anos. 20 anos. Na chamada bancada evangélica, né? Lá no Congresso, né? Lá no Senado, olha só, infelizmente sobra muito pouco mesmo ali que, assim, que der o exemplo ali, aqui ao final. Agora, olha só, né? Gente que entendeu? Aqui fora pegava sobre Jesus, chega lá, entendeu? E envergonha, entendeu? A classe nossa. Mas tem gente séria. Sim, Até, sim, lógico. O apóstolo Paulo, ele falava, né? A minoria. Sim, Isso, sim. entendeu? É por quê? Porque se não fosse a bancada evangélica, tivesse lá. A igreja usa, né, o nome de Jesus para quê? Para, né, obter vantagem. Se não fosse a bancada evangélica estivesse lá, nossas leis tinham piorado. A família estava lá embaixo. Tem gente levantando a bandeira, levantando a voz. Sim, lógico. O apóstolo Paulo, ele fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, eu não me envergonho do evangelho. Mas hoje, o evangelho se envergonha de muita gente que diz que é evangélico. Gandhi falava isso, né? Olha, eu não... Foi presidente da Câmara, né? Tem uma palavra de... Não, eu não quero falar, né? Porque não é só ele, não. Não, isso é um exemplo no caso isso aí é uma súcia. Um exemplo no caso. Está escrito na palavra dele, isso aí é uma súcia de malfeitores. Que só pensam neles. Exatamente. Só pensam neles. Não quer saber de você, não, rapaz. Quando foram pegar para Gandhi disse, olha, o Cristo do cristianismo eu conheço. Não aceitei ele ainda como meu salvador. Mas vocês, quem são? Quer dizer, então, na igreja você edifica a fé. No mundo, né, você manifesta a fé. Stanley Jones, que era um missionário metodista lá na Índia, né? Ele era muito amigo de Gandhi. Né? Ele era muito amigo de Gandhi. Entendeu? Então, que houve essa conversa aí. Eu aceito o vosso Cristo, né? Vocês pregam. Mas o vosso cristianismo, né? Eu rejeito. Imaginem, vocês que estão do lado de lá, imaginem que no dia 19, agora, passado, hoje são 24 de janeiro, o Sebastião Galvão e a Camila fizeram aniversário. Sebastião Galvão. Alô, Sebastião Galvão. Alô, Camila.
Parabéns para vocês. Deus os abençoe, pai e filha. Mas também eu não posso me esquecer da Rosilane. Rosilane, parabéns também. Eu sei que no dia 20 de janeiro agora, você completou mais um ano de existência. Eu digo para vocês, aniversariantes, estou citando 3, mas centenas de outros fizeram aniversário também. E eu mesmo tenho um irmão que fez aniversário no dia 15, e eu tenho um neto que agora, amanhã, completa mais um aniversário também, dia 25. Então, para vocês, todos que completaram mais um ano, eu digo assim, olha, a vida é um dom de Deus. Quando se fala que vida é um dom de Deus, eu quero dizer que a vida é um presente de Deus. Mas olha, mas não é um presente para se guardar. Não é um presente para você estragar, para você quebrar, não é? Não é um presente para você realmente, olha, levar a ruína, a destruição por nada. Eu fico pensando assim, quantas pessoas, há pouco tempo, quase que eu chorei no meu consultório, porque no dia chamado Dia das Mães, aniversário, né, Dia das Mães, uma filha médica saiu de Campos e viajou lá para o Espírito Santo e acabou perdendo a vida. Olha, e quantas pessoas estão perdendo a vida bebendo, fumando, usando drogas, não é? Então, olha, vocês que estão fazendo aniversário, é um dom de Deus. Aproveitem, parabéns, Deus possa abençoar vocês. E agora eu queria fazer eu não posso me esquecer de uma coisa. Agora no sábado que vem, no dia 30, as casas de oração. Atenção, você que é da casa de oração, é da Buarque, é ali da Júlio César, é da Antônio Alves, ali na Cidade Nova, é da SEAB, do pastor Valdir, é ali de Retiro do Muriaé, é ali do Surubim também, não é? É lá do Valão do Cedro. Atenção, vocês da casa de oração, no dia 30, agora sábado, nós estaremos reunidos ali na casa de oração do aeroporto. Olha só, hein? As casas de oração estarão reunidas ali na casa de oração do aeroporto. E estará ali conosco o nosso irmão, Walter. O Walter está vindo lá da Bósnia-Herzegovina. Olha só, está vindo de longe para nos trazer uma mensagem e dizer o que está acontecendo ali na Bósnia também. Vai ser muito interessante. Então, o ponto de encontro está aproveitando esse espaço aqui para convidar vocês para estarem conosco, não é só na casa de oração, mas as casas de oração estarão reunidas ali. Nós estamos oferecendo templo para isso, não é? E ainda eu quero dizer que esta semana foi o aniversário do Juninho. O Juninho é filho do pastor Eziel. Eles estão ouvindo também. Que bom é a audição, né? Tem muita gente que cuida de cachorro, gato, tantas outras coisas, mas eles ouvem, mas não entendem o que a gente fala, não é? E o homem tem esse privilégio de ouvir e entender o que se está falando. Juninho, parabéns também. Ziel, você é um homem de Deus. Você foi feito para o céu também, Israel. Bem, agora vamos a algumas notícias. Lula, nós já ouvimos aqui o Lula. Eu falei, gente, eu não estou entendendo. O Lula, ele reuniu os chamados blogueiros, os que têm blog, né? Como, por exemplo, o Adilson Ribeiro tem blog, né? O blog do Adilson Ribeiro aqui em Itaperuna, né? E ele presta um bom serviço. As notícias mais interessantes, relevantes, são publicadas também no blog do Adilson. E olha só, o Lula reuniu todos os blogueiros, ele é esperto pra caramba, né? Lula, né? E disse para eles que realmente no Brasil não há pessoa mais honesta do que ele. Eu falo pensando assim, gente, nem eu, que sou um servo de Deus, tá entendendo? Não tenho coragem de dizer isso, rapaz. Rapaz, então esse plano, então, forma ser a grande medida, então. Não, olha só. É um paradigma. Ele disse. Ideal. É verdade. Um protótipo. Não existe uma pessoa mais honesta. Ele falou assim, pode ter igual, mas mais que eu não tenho. E ele falou o seguinte, nem entre os evangélicos, falou assim mesmo, nem entre os católicos,
Falou assim mesmo. Nem na Lava Jato. Não tem, falou para os governos. Publica isso aí. Aí eu falei assim, mas ele esqueceu de dizer o seguinte, não tem ninguém mais honesto que ele e nem mais cego também, né? Isso ele esqueceu de dizer para os blogueiros, né? Quer dizer, não tem mais quem é mais honesto e quem é mais cego do que ele. Porque diante de tudo o que nós estamos vendo na Lava Jato, se ele não viu nada, se ele não sabe de nada, não só ele é honesto, mas é cego também. Não é verdade? E além de cego, ele é caótico. Ele é bem caótico, Lula. Por que ele é caótico? Eu sei que uma certa vez ele foi na posse de um presidente. Não, presidente não, de um papa. Acho que foi João Paulo II. E eu sei, segundo o rito católico, as pessoas têm que primeiro confessar. Foi Bento XVI, não? Foi Bento XVI. Foi Bento XVI? Foi. Um desses papas aí. Ele foi a posse deles. E o rito católico diz que você tem que primeiro confessar para depois você comungar. E havia duas filas. E o presidente Lula estava na fila da comunhão. Ele não estava da confissão. E alguém chegou perto dele, eu não estou inventando isso não, isso foi um fato mesmo. Alguém chegou perto dele e falou assim, presidente, a fila é aqui. O senhor está na fila errada. Primeiro o senhor tem que confessar, para depois o senhor comungar. E ele respondeu para a pessoa, eu não tenho o que confessar. Eu não tenho o que confessar. Está entendendo? Como diz o senhor, eu sou uma pessoa honesta, eu não tenho o que confessar. Aí, e ficou na fila da comunhão. Depois que terminou tudo, então alguém... Lê para mim Provérbio 20, aí, vê se você pode ler para mim, Provérbio 20. Alguém falou assim que o Lula, ele não é católico. O Lula é caótico. Depois que ele fez isso, ele falou bem assim, que ele não é católico, é caótico. E agora o cidadão diz que não tem pessoa mais honesta, nem católico, nem nada. É um caótico mesmo. Mas olha, Lula, olha o que está escrito em Provérbio 20. Você que é blogueiro, manda isso para ele. Provérbio 20, versículo 1. O que está escrito em Provérbio 20, versículo 1? O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoraçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Olha só. Interessante. Eu não conheço uma pessoa, autoridade, que tenha a aparência de bêbado como tem o Lula. Toda hora que ele aparece no vídeo. Eu nunca vi uma pessoa. Eu olho para todos assim. É o bêbado escrito. Entende? E eu soube de clientes meus também, que estiveram no meu consultório, que ele já teve época de ele inaugurar alguma coisa, ele não poder falar de tão bêbado que estava. Agora o cidadão reúne blogueiro para dizer que é o mais honesto. Ô, gente, tem paciência. Esse homem tem que parar, não é possível. Alguém tem que parar esse homem. Não é? Bem, outra coisa que aconteceu nessa semana, foi dito, né, que 2015, o Carlos Henrique, foi o ano mais quente da história. O ano mais quente da história. E, curiosamente, eles estão atribuindo esse calor extremo, né, vamos dizer assim, ao El Ninho. Ninho quer dizer menino, né? Eles só não falam que menino é esse. Mas diz que é El Ninho, né? E El Ninho e aos gases tóxicos lançados na atmosfera. E, segundo eles, quem está lançando gases tóxicos na atmosfera é quem? Quem está lançando gases tóxicos na atmosfera? É o homem que está lançando? A questão do dióxido de carbono. Pois é o homem que está lançando. Combustível no caso aí, as indústrias. Agora, aí eu fico pensando assim, eles estão falando quem é o Ninho, o Carlos Henrique. Mas, olha só, um dos gases que mais complicam o planeta, você sabe quem? Um dos gases que mais complicam, é o gás metano. Você sabe quem produz gás metano? O gado. E o Brasil é o campeão do gado. Olha o que o gado ele come o capim, né? Ele é ruminante, e elimina as fezes
e aquelas fezes vão se deteriorando e viram gás metano. E vai destruindo a camada de ozônio. Mas será que é só o homem? Estão falando que é o homem. Mas as pessoas estão esquecidas de uma coisa, Carlinhos. Estão esquecidas que as geleiras estão derretendo. As geleiras estão derretendo. E debaixo da geleira, sabe o que tem? Gases, metano. E esse metano das geleiras derretidas está em toda a atmosfera também. E o que nós estamos esquecidos é de que Jesus falou que na vinda dele seria como nos dias de Noé. Olha só. E o que aconteceu nos dias de Noé que está acontecendo hoje? Eu gosto muito de relacionar as coisas, sabe, Betinho? Porque você vê a Jornal Nacional, vê a Band e fala assim, vocês estão vendo esse mapa aqui assim, ó, da atmosfera? Olha só, ali está a Amazônia, então a umidade da Amazônia está vindo, e isso aí é chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul, até guardei, Zona de Convergência do Atlântico Sul. Aí eu falei assim, engraçado, né? Você vê lá em Gênesis capítulo 7, versículo 11, você vê que hoje nós estamos chamando de zona de convergência. Sabe o que está escrito lá em Gênesis capítulo 7, versículo 11? É que nos dias, quando houve o dilúvio mesmo, todas as janelas dos céus foram abertas. Então, no aquecimento global, as janelas estão se abrindo, olha só. E nós estamos dizendo que são os gases tóxicos. Não, não deu assim um crescimento que entendeu? Essas emissões de gases, entendeu? Na verdade, a questão, né, de origem orgânica, né, no caso, né, das fezes, né, dos animais, nunca, sempre houve, né, sempre aconteceu isso, né, entendeu? Essa emissão de metano, né, para de lá no caso, começou assim a intensificar muita coisa mesmo, né? Assim, a questão do né, efeito estufa. É o seguinte, né? Alguém fala assim, mas o que é o efeito estufa? Não é isso? Assim, a maioria não sabe o que é isso, né? Efeito estufa. É porque é uma função similar entendeu? Assim, mas o homem pode ter isso? Isso que é importante. Não. Por quê? Porque olha só, os raios solares. Isso é, mas por que o homem não pode ter isso? Hein? Os homens estão querendo deter isso. Agora tu já não tem mais condição, não? Mas por que não pode deter? Tem uma condição, não? Mas por que não pode? É porque é o seguinte, porque se no caso tornou hoje como um fato irreversível hoje. Mas por quê? Reversível. Mas por que é irreversível? Oi? Por que é irreversível? De quê? Por que é irreversível? Não. Deve ter explicação. Hein? Qual a explicação? É irreversível, por que é irreversível? Não, a explicação porque no caso não existe hoje maquinário hoje. Não, nem científico, caso não. Isso no caso fora, entendeu? É o aspecto bíblico. Eu aqui no caso estou aqui analisando, entendeu? É o aspecto humano no caso. Entendeu? Mas hoje se você não se é possível. Analisar do aspecto humano, não se é possível. Então você vai cair na mesmice de todo mundo. Agora o que a palavra de Deus está falando é o seguinte: não adianta, você pode fazer o que você quiser, porque o que está escrito é o seguinte, que a vinda de Cristo será como nos dias de Noé. Entende? Então as mesmas coisas que aconteciam. Agora eu vi, por exemplo, o Padre Marcelo lançou um livro chamado Ruá. Deve ser espírito, Ruá, porque Ruá, em hebraico aí botou Ruá, não sei por que botou Ruá, não é? E falando sobre obesidade, se você ler esse livro, você vai emagrecer. Mas como emagrecer? Como é que é? Padre Marcelo Rossi. Ele falou o quê? Que se você ler o livro que ele escreveu, Ruá, você vai emagrecer. Ele falou assim, só você ler vai emagrecer. Aí eu fico pensando assim, gente, a Bíblia fala que nos dias de Noé... A pessoa lê, emagrece? Eu vi, o que é isso? Eu vi hoje na TV. Padre Marcelo Rossi escreveu um livro. Só você ler assim, lendo você já emagrece. Então queima gordura, então só... Aí eu fico pensando, como pode emagrecer se a Bíblia falou que nos nossos dias vai ser como os dias de Noé? Nos dias de Noé as pessoas comiam. Não tem como você reverter isso. E bebiam. Não tem como você acabar com bebida.
Não tem como, porque é nos dias de Noé. E como nos dias de Sodoma, as pessoas edificavam. Olha, eu estou na Cidade Nova, o Betinho, há 16 anos. Gente, aquilo virou uma Cidade Nova. Em pouco tempo. Então, nos dias de Noé e Sodoma, as pessoas comiam, bebiam, edificavam, plantavam, colhiam. Não vai mudar nada. Se mudar, a Bíblia está mentirosa. E eu vou parar de ler a Bíblia também, vou acabar com o programa Poder Conta também. Bem, outra coisa que eu achei interessante, alguém me perguntou assim, doutor Hernando, como é que vai ser 2016? O Bernardina, eu gosto muito de fazer leitura, tá? Eu não sou adivinho nem numerólogo. Mas eu vi dois calendários que me chamaram muita atenção. E eu pude ver no calendário que em 2016, pode anotar você, quem quiser, pode anotar, o homem vai ser, Carlos Henrique, massacrado. Porque são dias de ira. O homem vai ser massacrado. Pode anotar isso que eu estou falando. E outra coisa, eu vi em 2016 que em 2016 vai ser revelado um grande segredo. Um grande segredo. Em 2016. Guarda isso que eu falo. O irmão não falou. Bem, outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Os Estados Unidos, olha só, 85 milhões de pessoas, o Carlos Henrique, estão passando por uma nevasca chamada gigantesca. Mas por que essa nevasca? Nada, gente, porque as geleiras estão derretendo todas, por causa do aquecimento global. Então vai acontecer o seguinte, né? Mais calor, mais frio. Mais calor, mais frio. Isso é o que está escrito, né? E a China também está passando por nevasca, como nunca aconteceu isso. Porque no verão lá, está derretendo tudo, derretendo. Quando chega no inverno, aí o frio é terrível. Mas isso aí chama, eu estou voltado para a palavra de Deus. Isso é sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção foi a presidente Dilma. É outra também que eu não compreendo. Ela falou que está estarrecida. Você escutou essa expressão dela? Porque o FMI declarou que o Brasil ainda vai agravar muito a situação dela. E ela falou assim, eu estou estarrecida com a declaração do FMI. E eu fiquei pensando assim, engraçado, rapaz, engraçado. O povo morrendo nas portas de hospital, né? O povo, vamos dizer assim, não tem mais aonde conseguir emprego. Ela não fica estarrecida com isso não, rapaz. Mas quando o FMI deu uma declaração, ela dizia que eu estou estarrecida. Ela devia estar estarrecida com o desemprego no Brasil, que ela mesma criou. Você está entendendo? Ela devia estar estarrecida com as pessoas morrendo, estarrecida com o Zika vírus. Com o Zika vírus não está estarrecida, não. Entende? Bem, uma outra coisa também que me chamou muita atenção, a Venezuela, né? E o Brasil está no mesmo caminho da Venezuela, Alessandro. Lá é bolivariano, né? E aqui é, sei lá o quê. 740% de inflação na Venezuela. Olha onde esse Maduro foi levar a Venezuela. Né? Querendo implantar o socialismo também lá. Apodreceu já. Mesma coisa. Já apodreceu de já. Maduro mesmo, parece que não tem mais nada, né? Apodreceu. Vai cair de Maduro. E para encerrar, e a Dilma não está estarrecida, os blogueiros deviam dizer para ela, devia estar estarrecida, com o que está acontecendo. Lá em Niquelândia, eu falando nessa cidade, Niquelândia? Não. Niquelândia é uma cidade ao norte de Goiás. A Votorantim. Rapaz, como Votorantim já foi grande, né? E a Votorantim tem uma fábrica de níquel lá em Niquelândia. E agora, no dia 1º de fevereiro, olha, semana que vem, eles vão fechar essa fábrica, né, numa cidade. E vai acabar a cidade. Porque a cidade vive dessa fábrica da Votorantim. E a nossa presidente não está estarrecida com isso. Mas não é o seguinte, essa previsão, no caso, neste ano, entendeu? De mais de 3 milhões de desemprego neste ano. A previsão? Pois ela não está estarrecida com isso, não. Ela está preocupada com... como é que fala mesmo? Ela não quer sofrer o impeachment, ela não quer isso, ela está preocupada com isso.
Eu com o restante não estou nem aí, tá pedalando lá no sul, andando de bicicleta para lá, para cá. Não estou nem aí. Entende? Então eu estou assim, eu louvo a Deus pela palavra de Deus. Louvo a Deus porque os dias são maus, mas o Senhor é bom. E Deus é bom para aqueles que aguardam e esperam por Ele também. E ponto de encontro aqui, amigo, para esclarecer você, para ir lá na sua mente, no seu coração. E eu falo, eu sou um servo do Senhor desde 16 anos de idade. Aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu falo, casamento é bom, não é verdade? Mas aceitar Jesus é melhor. Ter filho é bom, mas aceitar Jesus é melhor. Então, olha, fica com essa palavra. Um bom domingo para você, uma boa semana, não é assim, Cadê? Exatamente, né? Um bom domingo, uma ótima semana e até o próximo ponto de encontro. Um forte abraço. Se Deus quiser. Bom dia, Betinho. E até a vista. Com mais Se Deus do quiser. que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro.